Boa tarde. Que Jesus esteja envolvendo os nossos corações numa tarde tão gostosa como essa, onde nós temos a oportunidade de estarmos aqui neste tempo, bebendo nesta fonte gostosa de luz, de amor, de paz, com assistência espiritual de todos esses amigos queridos, que eu tenho a certeza que não nos desampara um só minuto da nossa existência. Por mais dificuldades, por mais problemas que nós tenhamos que passar, nós podemos ter a certeza que eles estão presentes sempre, sempre nos auxiliando. Por que eu estou falando isso? Porque eu estive praticamente um mês afastado, eu trinquei o meu pé. Mas, em momento nenhum, eu deixei de ter assistência espiritual desses amigos. Eu senti a presença deles na minha casa. E como é gostoso saber que nós, mesmo distante, nós temos assistência espiritual desses amigos queridos. E como é bom nós sabermos que dentro desta casa de caridade nós temos assim essa assistência, esse amor, esse carinho de todos esses amigos espirituais. Apesar de nós não merecermos ainda, que eu estava até comentando com o Rafael, nós somos ainda, eu ainda pelo menos me considero um pequenino grão de areia nesse imenso universo. Sou apenas um neófito a caminho da evolução. Mas um dia, daqui a alguns milhões de anos, de alguns milhões de reencarnações, eu vou ser o espírito iluminado, pode ter certeza disso. Porque essa é a finalidade para o qual todos nós fomos criados. Mas eu não vou falar hoje não, só estou apenas fazendo uma síntese, né, desse momento que eu recebi essa dádiva e essa bênção divina da espiritualidade maior. E a recepção que eu tive dos mensageiros aqui, hoje, também foi maravilhoso. Agradeço ao Bezerra de Menezes, a esse dirigente desta falange, a esse amigo querido, que eu sempre digo uma coisa: a doutrina espírita nos ensina que não existe milagre, mas o Bezerra faz. Pode ter certeza disso. Entendeu? Então, esse amigo querido está sempre nos intercedendo, e a recepção que eu tive dele hoje foi maravilhosa. Certo? Me fez assim, me chacoalhou para que eu trabalhe cada vez mais. Mas quem vai falar vai ser o esse filho amado da minha alma, que eu sempre falo para ele que ele é meu filho, ele é meu sobrinho, mas de coração ele é meu filho, porque foi criado na minha casa, junto com o meu filho. Então é que ele é meu filho de coração e de alma. Ele vai falar hoje, ele vai falar sobre um espírito maravilhoso também, que é Antônio Gonçalves Batuta, para o nosso querido Batuta. Pessoal, boa noite. Tava vendo que vocês estavam acordados. Pessoal, boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja, né, envolvendo a todos nós. Estava recebendo a apresentação, né, do nosso irmão Maria da Graça, como todos escutaram aí, né? É uma bênção maravilhosa divina ter uma trabalhadora, né, de volta, né, aqui a casa, recebendo, ajudando. A gente tem também o Robson e a Márcia, que agora estão um pouco ausentes por causa do pai, né? E todas as pessoas que às vezes, né, se afastam por algum problema de saúde ou por alguma coisa, a gente fica realmente preocupado, a gente intensifica as nossas preces, né? A Dona Lourdes um tempo atrás também, né? Então, quer dizer, todo mundo tem a sua história, tem a tia Firmiana, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem seus problemas de ordem física, né? As coisas que acontecem, não tem jeito, né? A gente acontece para todos, e desse acontecer a gente sabe que tudo tem um porquê, né? Nada acontece por casualidade. Jesus mesmo nos diz: não cai uma folha de uma árvore sem que seja a vontade do Pai.
Então tudo que acontece, tudo que estamos a viver neste mundo, acontece e vive porque a gente buscou outrora ou agora. Mas a maturidade do nosso ser, a maturidade do nosso espírito significa muito para a gente, né? A gente não tem que se apressar, mas a gente tem que caminhar. Por exemplo, a gente se apressa demais, a gente cai, faz igual a Maria da Graça, aí caiu. Se apressou demais, caiu, machucou o pé. Mas a gente também não pode parar no tempo, a gente tem que se movimentar, a gente tem que criar noções sobre a realidade que vivemos. E a realidade que a gente vive é um mundo de provas e expiações. É um mundo em que a gente está se fazendo presente na Terra, em que precisamos melhorar para que, quiçá, um dia possamos alcançar um mundo de regeneração. E o mundo de regeneração, gente, não é assim tão fácil de ser alcançado. Na verdade, o nosso amigo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes nos explica claramente sobre isso, nos ditando e nos falando de que o nosso plano aqui na Terra, em que nós estamos envolvidos, é como se fosse uma classe de aula. Jamais poderemos deixar que todo mundo repita de ano. É uma pequena porcentagem que vai repetir de ano. E o que é repetir de ano? É ir para mundos inferiores, mundos, outros planetas, para iniciar novamente a sua caminhada, a sua evolução. Então, a maior parte tem que passar de ano. E pelo que estamos vendo na Terra, ainda estamos todos ainda pertinho da recuperação. Estamos bem pertinho de alimentar e repetir de ano. Então é melhor a gente estarmos entendendo de que, como o Bezerra nos fala, a gente tem que estar intensificando as nossas vibrações para o amor, para a luz, para a paz e para o envolvimento, né? Mas o envolvimento que a gente diz não é envolvimento nosso, é me envolver em mim mesmo, né? É me envolver em Jesus, é me envolver em meus irmãos. Como é que Jesus quer nos envolver? Jesus quer nos envolver através de nós, através um dos outros, não é isso? Isso é realmente fundamental. E hoje, gente, eu venho falar do grande irmão Batuíra, né? A gente chama ele de Batuíra. E é um espírito de muita luz, é um espírito que realmente é um grande trabalhador de Cristo, da doutrina espírita principalmente. Então vamos começar. Nosso irmão Batuíra, o nome dele verdadeiro não é Batuíra, tá? A gente chama ele de Batuíra, mas é um apelido que deram para ele, como se falasse, sei lá, um apelido de uma outra pessoa quaisquer. Na época usava mais apelido, né? Hoje em dia já não usa muito, porque tem a questão do bullying, né? Então não pode usar muito apelido, né? Mas antigamente usava bastante, eu tinha vários, né? Nossa, só perder de vista. Mas ele tinha um só apelido. E nosso irmão, ele chamava Antônio Gonçalves da Silva. Ele nasceu em Portugal. Ele nasceu em Portugal e ele veio para cá no Brasil com 11 anos de idade. Ele ficou primeiramente aqui no Brasil, em Guanabara, né? E é interessante a gente falar isso porque ele foi de uma família pobre, né? Então lá em Portugal ele era de uma família pobre. Então ele veio aqui para o Rio de Janeiro, em Guanabara. Ele ficou instalado lá, mas pouco tempo ele ficou lá. Depois ele foi para Campinas. Aí lá em Campinas ele ficou 3 anos trabalhando como lavrador, né? Trabalhando na roça, né? Aí depois desses 3 anos ele veio aqui para São Paulo, né? Ficou em Campinas, né? Que é o interior de São Paulo, por 3 anos. Depois ele veio aqui para a capital. Na capital ele morava ali no Lava Pés, não sei se vocês conhecem, Lava Pés, eu morei ali pertinho, era bem pertinho, ali no Cambuci, né? Então ele morava ali no Lava Pés. E aí ele, quando foi para lá, ele já estava mais velho, né? Já estava mais maduro e tal, já estava trabalhando, fazendo as coisas. Na verdade ele nunca parou de trabalhar, né? Ele foi distribuidor do correio, né? E depois que ele veio para São Paulo, né, aqui para a capital, e foi também entregador de jornais. Então o nome dele, Batuíra, saiu daí. Ele entregava jornais todo o tempo. Então antigamente não tinha bancas de jornais. Isso foi em 1850 e pouco, 60, né? Ele nasceu em 19 de março de 1839. Então faz muito tempo atrás, né? Então ele tinha ali, na sua idade jovem, ele entregava, então ele tinha muita disposição, corria para lá, para cá,
e ele era baixinho, né, troncudinho, né, e saía correndo para lá e para cá com muita velocidade. E aí eles deram o nome de Batuíra porque é uma ave, na verdade, em que se alojava ali no rio Tamanduateí, né? O rio que passa em Dom Pedro II, né? Se estende lá para longe, aqui em São Paulo, Tamanduateí. E é engraçado que esse rio Tamanduateí, ele subia nas margens, né? Ele sempre tinha, no Ipiranga tinha muito alagamento, né? Minha tia, minha mãe, tinha muita enchente lá. Eu vivia tendo enchente. A minha mãe falava muito que chegava momentos de chuva ali que ele tinha que subir em cima da cadeira, da mesa, né? Carregar tudo que podia, perdia muita coisa. E tinha muitos charcos, né, de água. Então ali pousava sempre uma ave, e essa ave chamava Batuíra. E essa ave ela era bem ligeira, chegava perto dela, ela corria, né? Ela saía rapidinho de perto, né? Ela saía mais rápido ainda, né? Que ela era uma ave bem esperta. E aí eles deram esse nome pro Batuíra, né? Que é Batuíra, né? Pro Antônio Gonçalves da Silva de Batuíra. Então como se fosse um apelido porque ele era rapidinho. Ele fazia as encomendas dele, levava tudo para lá e para cá. E ele sempre foi muito ativo no trabalho dele. Ele sempre foi muito ativo. Então ele conheceu vários advogados, né? Em amizade, assim, em conversa. Quando ele entregava jornais, então ele conhecia muitas pessoas ricas, né? Então as pessoas que tinham ali tinham um poder aquisitivo bacana, assim, né? Bastante condição financeira. E aí ele entregava os jornais e fazia amizade. E aí ele criou um teatro ali no Quintino Bocaiúva, tá? De encontro ali pro centro. Eu fui até pesquisar no Google, né? Que eu fui pesquisando. Poxa, eu ando lá direto, nem sabia, ó. Você acredita? Aí no Quintino, sempre tem, né? Tá vendo? Vem aqui, ajuda a gente. Quintino, aí eu fui lá procurar no Google, aí achei lá no Google o lugar que ele tinha um teatro lá. E ainda tem, né? Os teatros ali próximos. Só que teatro, infelizmente, né? Foi morrendo, assim, foi diminuindo. E eu acho que teatro é uma coisa assim bem legal, né? Por exemplo, tempo atrás a gente foi lá no teatro lá há 2000 anos. Foi bem legal. Aí a gente encontrou a Márcia, o Robson estava lá. A gente nem tinha combinado, né? Mas é legal, o teatro é muito bom. E ele criou esse teatro, e ele era um dos participantes desse teatro. Aí ele chegava lá, fazia o teatro, ficou 10 anos no teatro lá, então ele teve bastante tempo com esse teatro. E ele foi casado, né? Em toda a sua história teve o casamento, né? A gente fazer o quê, né? Nem todo mundo é perfeito. Aí, brincadeira, vou apanhar em casa hoje. Aí ele foi casado, ele casou com a dona Blandina Maria de Jesus, né? E ele teve um filho, o filho dele chamava Joaquim Gonçalves Batuíra. O filho dele cresceu, teve boa educação, ele não era espírita, tá, Batuíra, até então. E aí, o filho dele, depois de homem, já maduro, casado, ele perde a vida, né? Vinha desencarnar. Então, o Batuíra foi uma coisa assim bem, né, difícil. A gente sabe perder um ente querido, por mais que quando a gente entende sobre a lei da morte, né, sobre a vida após morte, a gente se sente triste. Imagina ele que naquela época não entendia nada, não sabia de espiritismo, né? Mas mesmo assim ele teve coragem de seguir em frente, né? Ele foi ali na rua Lava Pés, ele foi um grande empreendedor. Então ele trabalhou com charutos, vendeu charutos, vendia charutos, né? Acho que depois que ele virou espírita, acho que ele parou de vender charutos. Enquanto ele tinha espírita, ele vendia charutos e também comprou várias casas. Então ele tinha muitas casas. Então ele começou a viver dos aluguéis da casa. Então começou a ter bastante dinheiro, começou a viver bem, né? É interessante que ele vivia bem, tudo, não sei o quê, mas só que ele jamais deixava de ajudar as pessoas, ele sempre estava ajudando alguém. Tinha alguém que precisava, ele ajudava. Tinha alguém que necessitava, ele ajudava, né? Então ele sempre estava dando carinho, apoio, amor para as pessoas que eles querem que sejam essas. Pois ele já era espírita sem perceber que era espírita, né? Ele vivia o espiritismo dentro do seu coração porque nada mais que o cristianismo redivivo que a gente vive, né? Ou seja, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Seja um homem de bem, antes de ser qualquer tipo de religião. Antes de sermos ou termos qualquer religião, a gente tem que ser homens de bem. E para sermos homens de bem, a gente tem que fazer a bondade, ajudar o próximo, movermos o próximo.
E o Batuíra não ficou só em uma vez, foi lá e casou de novo. Ele casou com a Maria das Dores Coutinho Silva, o segundo casamento de Batuíra. E ela tinha uma criança de 12 anos de idade. Só que essa criança também veio a falecer, né? Então, quer dizer, foram duas perdas. Eles amavam demais essa criança, né? E a gente sabe que nessa época a mortalidade infantil era alta, né? Por quê? Porque não tinha vacina, né? Porque não tinha saneamento básico bacana, realmente a mortalidade era alta, né? Não tinha condições médicas que tem hoje. Claro que nada é por acaso, né? Mas acontecia muito isso, de crianças desencarnarem. A gente pode ver que a minha avó teve 10 filhos, 5 deles só ficaram, né? Minha avó Francisca, a mãe do meu pai. Então, quer dizer, você vê que ia muito mais crianças, desencarnavam muito, voltava mais para a parte espiritual mais rápido, né? Tudo faz parte do envolvimento, tudo faz parte do crescimento espiritual, tudo faz parte do que a gente tem que passar. E aí depois disso ele ficou assim muito chateado, muito triste. E aí ele começou a procurar o espiritismo, começou a se envolver com o espiritismo. Um amigo dele lá do Correio, né, que ele começou a trabalhar, começou a indicar ele para a doutrina espírita. Ele já trabalhava com ele, era um grande amigo, tanto é que depois que ele desencarnou até foram enterrados lado a lado um do outro. Mas ele era muito amigo dele. E é bom, né, ter amigo é muito bacana. E ele ajudou muito ele apresentou a doutrina espírita. E a doutrina espírita ajudou muito ele, porque ele se tornou, na verdade, espírita. Tudo que ele fazia, ele era bom no que fazia. Vamos supor, ele começou a fazer os negócios dele, era bom pro negócio dele, né? Proveu, né, dinheiro, proveu vendas, trabalhava bem, mas ele sempre levava por trás dos negócios sempre a caridade. É isso que é muito importante. Às vezes a gente pode ver, a gente tem alguma coisa, a gente começa a crescer profissionalmente, a gente começa a crescer financeiramente, e o que a gente faz geralmente? A gente, não é todos, tá? Mas na maior parte de nós, o que a gente faz? A gente se afasta de Cristo, né? A gente se afasta de Jesus, a gente se afasta da doutrina. Por quê? Porque a gente começa a ter facilidade. Puxa, eu tenho facilidade, é mais fácil. Tanto é que isso está no Evangelho também. A prova mais difícil, não é isso? A prova mais difícil é a riqueza. Porque a gente tinha colocado a prova, tudo que a gente quer fazer, né? Eu falo pra cara, se eu fosse rico, eu não conseguiria entrar nas portas. Tanto que eu ia comer tudo que é restaurante gostoso. Eu adoro comer, né? Assim, vai ficar igual o prefeitinho. Tudo em lugar gostoso para comer. E a gente tem, né? Todos nós íamos aproveitar as nossas inferioridades e acabar se desembreando aí para coisas negativas. E é verdade, porque se a gente não buscar acusar os nossos problemas, acusar as coisas que temos na nossa vida como culpadas do que fazemos, a maioria dos homens. Na verdade, a gente tem as coisas, recebe as coisas. Como a gente vai usar elas, aí depende de nós. Depende do que estamos fazendo. Até como espíritas. A gente é espírita, olha o Batuíra, ele é espírita. Está, né, como a gente está contando aqui, aproveitando a oportunidade. E nós, como espíritos, também devemos fazer isso, né? Sermos firmes no que a gente quer, ideal. Ele era um idealista. Ele foi um dos maiores propagadores da doutrina espírita aqui em São Paulo. Foi muito. E ele ajudou muita gente. Mesmo antes de ser espírita, ele foi abolicionista. Eu até escrevi aqui, porque ficou difícil de falar. Abolicionista, né? Ele escondia escravos, né? O Carlinhos até falou, era perigoso, né? Esconder escravos naquela época, porque escravos chamavam, né, naquela época, eram muito judiados, maltratados, né? E Batuíra fazia o quê? As pessoas corriam, ficavam doentes, fugiam dos seus senhores, né, como falavam, né? E o que eles faziam? O que ele fazia? Escondia na sua casa. Então ele não só escondia para tratar a doença da pessoa que estava lá, sendo escravo ou não, né, tendo pobreza ou não, lá no Lava Pés, ele comprou um terreno gigante. Aí ele falou, vou construir aqui, vou fazer uma instituição, fez uma instituição praticamente, né? E aí ele começou a ajudar as pessoas, esses escravos que eram fugidos. E o Carlinhos até falou, era perigoso. Ele só não foi pego porque ele tinha, na verdade, na época, muita influência, né, com os políticos, essas coisas todas, então ele ninguém mexia muito com ele, né? E ele era meio, assim, meio
firme, rígido, assim, no que ele queria, ele metia a boca no trombone e não queria saber se, até hoje, né? Ele tinha muita, e a gente recebia aqui na casa muitas vezes incorporações dele, né? Com a minha avó, depois com o meu pai, a gente recebeu muitas incorporações desse grande espírito, né? E ele sempre foi muito firme, né? Muito idealista, muito rígido, né? Ele sempre teve muita vontade. Ele ajudou também na época da varíola, em 1873. Ele ajudava o pessoal da varíola. A varíola levou muita gente à morte naquela época, como eu falei, da vacina não tinha. O que eles faziam? Trazia as pessoas para dentro de casa. Vamos cuidar dessas pessoas. Ele e a esposa, né? A esposa ajudava muito, né? Dava muita força para ele naquela época. E em 1887 também teve um terremoto na Itália, né? Ele ajudou buscando verbas, né? Como ele conhecia muita gente que tinha mais dinheiro na época, né? Porque naquela época era muito extremo, né? Ou a pessoa tinha muito dinheiro ou a pessoa não tinha nada, né? Era paupérrima. Então não tinha essa diferença que hoje em dia a gente tem, graças a Deus. Se Deus quiser vai cada vez melhorar mais, né? Essa diferença que a gente tem, mas naquela época tinha uma diferença muito discrepante. Então, o pessoal que era rico era rico, então ele pediu ajuda e o pessoal foi ajudado lá na Itália, ajudou com dinheiro, ajudou com mantimento, ajudou com o que podia para mandar para lá. E olha que naquela época era barco, né? Então tinha que levar para lá e não levava, né? O pessoal que levava para ele. Em 1889, aí ele se transformou em espírita realmente. Ele falou, agora eu sou espírita, chega de brincadeira, agora eu vou ser espírita de verdade. Em 1879 ele falou assim, agora eu vou ser espírita. Não tem aquele momento na vida que a gente fala assim, eu vou lá, eu vou para a instituição, não sei o que, vou fazer, eu estou indo. E chega um momento que dá aquela virada de chave na cabeça da gente e fala, não, agora eu vou ser espírita mesmo. Agora eu vou participar, agora eu vou trabalhar, agora eu vou ajudar as pessoas que precisam. Senão, qual é a minha finalidade na Terra? Se eu não fizer alguma coisa para o próximo, vou ficar só fazendo para mim. E a felicidade verdadeira que Cristo nos apresentava não é só fazer para nós, é fazer para o nosso próximo, fazer para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, é ver as pessoas felizes. Se a gente não consegue ver os nossos irmãos felizes, nós não estamos felizes conosco mesmo. Se a gente olha uma pessoa e vê ela melhorando, e chega assim para ela e fala assim, você está melhorando, mas deve ter alguma coisa ali, né? Está ganhando dinheiro, deve estar roubando. Se está melhorando espiritualmente, deve ser fingimento, não deve ser espiritualmente não, a pessoa não está melhorando de verdade. Então a gente julga os nossos irmãos. Parei para pensar, e é verdade, quando uma pessoa está lá embaixo do poço, ela recebe muita gente ajudando, muita gente assim favorecendo, né? Amigos, claro, tem que ser amigos, né? E muitas vezes a pessoa tem consideração por nós, mas quando a gente está lá em cima no topo, poucas pessoas que estão lá para nos aplaudir. Infelizmente essa é a realidade da nossa jornada evolutiva. Por quê? Porque está lá o orgulho e o egoísmo, está no Evangelho, são o que fala mais alto em nós. E dentro do orgulho está a vaidade, né? A prepotência. A gente não pode ver o irmão melhor que nós. E se a gente começar a perceber, a gente tem que ver o irmão melhor que nós. Já pensou, olha aqui a casa espírita, quanto mais pessoas trabalhando, quanto mais pessoas melhores, quanto mais pessoas edificando no bem, a casa não vai crescer? Ela não vai evoluir? Então é um raciocínio lógico, é um raciocínio de pessoas como Batuíra, empreendedoras, né? Que realmente empreendem o bem, que empreendem o amor. Você tem que fazer isso para as pessoas. Empresas também, não só em casa espírita. Na empresa, se você favorece, se você ajuda, dá participação para a pessoa vai trabalhar melhor, a pessoa vai se dedicar mais a auxiliar ou fazer alguma coisa dentro da empresa. E o Batuíra tinha muito disso, ele trazia as pessoas para ele, as pessoas que estavam com ele não só faziam, mas também ajudavam. Então, quer dizer, as pessoas ajudavam realmente, ajudavam o Batuíra, não era ele sozinho. E tinha uma instituição espírita que chamava Verdade e Luz. A instituição espírita Verdade e Luz, ela estava já, né, indo para o buraco abaixo, não estava mais tendo força para se manter, não tinha mais ninguém para ajudar, estava difícil, né? E aí o que acontece? O Batuíra foi lá, deu dinheiro, investiu, ajudou, né, a instituição se superou, cresceu,
e ela alcançou condições de ajudar mais pessoas. Tanto é que a casa que ele montou ali em São Bernardo, aqui em São Bernardo, né? Ali não, aqui em São Bernardo, ele montou um lugar que parecia uma chácara tão grande, de assistência a órfãos e mães viúvas, né? Então as pessoas iam lá, recebiam auxílio, as mães viúvas ajudavam os órfãos se sentiam bem. Então ele sempre ajudou muitas pessoas. E ele também trabalhou dentro dessa casa com 6 pessoas obsediadas. Uma delas era extremamente obsediada, tinha envolvimento do espírito, o espírito atacava ela, tudo. E o Batuíra tinha o poder da cura, né? O mérito da cura, da mediunidade da cura, como está escrito lá em Kardec, que é um dos benefícios. E ele receitava também homeopatia. Então é verdade isso, que ele foi considerado, apesar de não ser médico, né, não receitar realmente, mas ele passava os medicamentos de homeopatia, ele foi considerado também o médico dos pobres de São Paulo, porque na mesma época o Bezerra de Menezes estava trabalhando lá no Rio de Janeiro, era o médico dos pobres do Rio de Janeiro. Então eles começaram a chamar o Batuíra dos médicos dos pobres. E o Batuíra, ele aprendeu muito tipografia. Fui até perguntar a Biel, procurei pra caramba para saber o que era tipografia. Tipografia é imprimir, né? Aí fui procurar imprimir. Então o que ele fazia? Ele não escrevia, mas ele imprimia muita coisa. Ele tem muitas peças de teatro, livros de teatro, né? Mas assim, imprimir, ele fazer, escrever, ele escrevia. Então ele imprimia. Então o que ele fazia? Ele divulgava muito a doutrina. Como ele andava muito, gostava de andar bastante, ele fazia o que? Ele ia levando as mensagens. E ele, nesse levar as mensagens para as pessoas, ele ajudou muitas casas espíritas a abrir. Ele abriu casas espíritas aqui em São Paulo, abriu casas espíritas em Minas Gerais, abriu casa espírita no Rio de Janeiro. Então quer dizer, ele abriu muitos lugares aqui, né, nesses estados mais próximos. Ele ajudou muita gente através da sua tipografia. Tipografia ele aprendeu provavelmente ali nos Correios, quando ele trabalhava no corre-corre do dia a dia, né? Então ele começou e aprendeu e começou a usar isso muito para ajudar as pessoas. E essa palavra verdade e luz, ele foi muito levada por ele, né, desse centro, alcançou para ele bem no coração, sabe? Tipo assim, a instituição Beneficente José de Mococa está no nosso coração. Então tudo que a gente vai fazer, a gente fala José de Mococa, e este centro espírita também refletiu bem no coração dele. Ele pedia, né, sempre permissão para ajudar. Ele ajudou na federação também, naquele jornal O Reformador, né? Então ele teve muito tempo trabalhando ali na Federação O Reformador, ajudou bastante lá, trabalhou bastante lá. E ele era considerado uma pessoa muito boa. Tanto é que ele, na sua idade, eu pensei em colocar, mas acabei não conseguindo, né? Ele tinha barbinhas brancas, né? Posso até colocar aqui para vocês verem. Aqui. E aí o pessoal falava que ele parecia um imperador, os amigos dele falavam assim, com essa barba aí parece um imperador, não sei o que, né? Que na época era realmente, né, monarquia, né? Um imperador, não sei o que, tá parecendo um imperador, todo cheio de querer ser, não sei o que lá. E ele foi muito amigo de muitos espíritas, né? Deixa eu ver que tem mais que falar assim pra você, né? Aí dentro dessas coisas todas, né, a gente tem sempre a oposição, normal, né? A gente naquela época, a doutrina espírita, a gente lembra, Kardec estava lá, né? Leon Denis, lembra que eu falei de Leon Denis, na outra palestra? Leon Denis, Kardec, Gabriel Delane, estava falando lá na França. E aqui estava lá na França, e aqui em São Paulo estava o Batuíra, e no Rio de Janeiro estava o Bezerra de Menezes, né, trabalhando nessa mesma época. E lá Leon Denis teve as suas oposições, né, com a igreja, tal, na época, tudo. E aqui em São Paulo ele também não ia deixar de ter as suas oposições. Ele teve uma oposição das Damas da Caridade da Diocese de São Paulo. As Damas da Caridade começaram a bater em cima dele, porque ele começava a levar as mensagens espíritas, né? E quando ele levava as mensagens espíritas, ele assinava como ninguém.
Aí ele falou assim, poxa, mas ninguém, quem é esse ninguém? Não pode, tem que ter esse aqui. Ele continuou fazendo, ele debateu muito com essa, teve uma discussão acalorada, né? Vamos dizer assim, querendo combater a doutrina espírita aqui em São Paulo. E é tão interessante isso que Batuíra não se afetou por isso, ele foi firme, foi forte, continuou levando. Aí quando ele achou assim, agora eu sou espírita realmente, aí ele falou, agora eu vou começar a assinar. Aí ele começou a assinar alguém. Não quer dizer, não era mais ninguém, era alguém. Ele começou a assinar, então agora eu sou alguém. Então ele começou a colocar alguém. E é interessante que esse espírito, ele desencarnou, até que a gente está fazendo homenagem pelo desencarne, né? Não pelo nascimento dele. Em 22 de janeiro de 1909, né? Com 69 anos. Ele retornou à pátria espiritual com 69 anos. E 69 anos de idade, ele já estava enfraquecido, já não conseguia mais, então a espiritualidade maior levou ele para casa. E ele foi tão famoso que na época, né, o jornal, que hoje em dia é o Estadão, na época eu esqueci o nome, como era o nome do jornal, mas agora seria o Estadão, né, que também, hoje em dia não, né? Mas esse jornal fez uma homenagem para ele, uma homenagem bem bonita para ele, dando os sentimentos, né, para aqueles que ficaram, seus familiares. E é tão interessante que ali perto da rua Lava Pés, em homenagem a ele, tem uma rua, chama Rua Espírita. Não sei se vocês sabem, tem uma rua que chama Rua Espírita. Então é uma rua que eu sempre andava nela lá para ver se eu recebia os bons fluidos, mas não adiantava, gente. Dá uma corridinha lá, vamos lá, já que eu estou andando, vamos lá, mas não adianta, né? Tem que se melhorar intimamente. É brincadeira que eu morava ali pertinho, tá bom? E é isso, ele desencarnou. Aí temos aqui, o que eu quero apresentar para vocês, depois do desencarne dele, a gente sabe que nada morre, tudo, né, se multiplica, se transforma. Então, ele veio através de Chico Xavier, deixando este livro maravilhoso, chama Mais Luz. Então quem quiser adquirir esse livro, estiver interessado, né, esse aqui vai para sorteio. Então, quem não comprou ainda, ó, vai lá na Beth. Cadê a Beth? Já entregou? Não, mas eu pego aqui o papel. Tem aí? Então, fala com a Sheila, pega o papel lá, quem quiser, tá R$1, para ganhar esse livro. Quem não quiser, vá lá na biblioteca, não sei se na biblioteca tem para emprestar, mas se não tiver, com certeza deve ter para vender, a gente busca e traz para vocês. Se estiver em casa também, baixar no Kindle, aí fica para cada um, né? Aí esse livro Mais Luz. Gente, aqui o Emmanuel mostra e fala do nosso amigo querido Batuíra de uma forma maravilhosa. Aqui eles puseram Batuíra de barba feita, eu acho que estava mais novo, né? Puseram um desenho aqui, o Chico, né, acompanhando, sempre amado Chico. Aí eu vou ler aqui para vocês rapidinho, só para vocês verem como Emmanuel colocou assim tão lindamente como o Batuíra era, né? Para não ficar muito cansativo para vocês, né? Vou ler aqui. Assim, vocês ouvem o Emmanuel, não ouve só eu, né? Aí não pode dar desculpa que o Rafael fez os 40 minutos de palestra, né? O Emmanuel também estava falando aqui, ó, escreveu, né? Gente, ele põe assim, mais luz. Empenhado no auxílio aos irmãos de ideal. Tá dando para escutar bem com os microfones, gente? Aí não tá chiando nada, tá legal? Porque eu vou ler, então eu vou baixar a cabeça, não sei se pode atrapalhar. Mais luz. Empenhado no auxílio aos irmãos de ideal, Batuíra, o apóstolo da doutrina espírita, credor de nossa admiração e respeito, escreveu este livro, dedicado especialmente aos lidadores da seara da verdade e da luz, a que se consagrou na terra. Constituído de ensinamentos e anotações, advertências e lembretes vinculados à nova revelação, este volume é o próprio coração do companheiro que fala, orientando a jornada daqueles que procuram no cristianismo redivivo as auras renovadoras da esperança. Em razão disso, as páginas aqui enfeixadas se erguem, a feição de marcos fulgurantes, indicando o rumo da felicidade e da libertação espiritual. Entregamos-las assim ao leitor amigo, como quem transmite um sagrado depósito, não só
porque Batuíra se nos levante na alma por amigo benemérito, a quem muito devemos, mas também porque a sua mensagem é um cântico de amor, que nos convida à construção do bem, como a dizer-nos de capítulo a capítulo, que mais trabalho significa sempre mais luz. Aprendamos, pois, com o missionário da caridade, as lições salvadoras de que se faz mensageiro, e agradecendo-lhe a dádiva luminosa, roguemos ao Senhor nos sustente e nos abençoe. Emmanuel, Uberaba, 4 de julho de 1970. Não tinha nem nascido ainda. Então, este espírito aqui, Emmanuel, né, o nosso grande amigo Emmanuel, nos passa desse grande espírito Batuíra. É o único livro que ele escreveu. Na sua terra, na terra, ele se mostrou um grande batalhador, um esclarecedor da doutrina, e levava as mensagens, né? Era, na verdade, um jornaleiro, vamos assim dizer, né, das obras. Levou, passou, indicou para muitas pessoas, abriu casa de caridade como a gente recebeu. E a gente tem aqui também, gente, eu trouxe aqui para vocês, isso daqui foi engraçado, porque esse mais luz aqui eu estava procurando no celular, né? Eu estava procurando no celular, aí eu falei assim, vou procurar essa página do Emmanuel, só que não vou conseguir mostrar a capa para vocês, que eu acabei de mostrar aqui agora, né? Que é essa capa linda aqui. Aí eu falei assim, bom, não vou conseguir mostrar, mas vou puxar aqui. Aí daqui a pouco ele estava se preparando para os sorteios, aí vem a Sandra toda correndo, né? Ela falou assim, Rafa. Aí eu falei, que foi, Sandra? Que desespero é esse? Aí ela, olha aqui o livro, aquele jeito dela, né? A gente já conhece, olha o livro aqui, ó, o livro que você vai falar. Eu falei, nossa, veio a calhar, veio a cair certinho, né? Porque a gente teve a oportunidade da espiritualidade estar falando, ó, toma aí, você não estava querendo a capinha? Toma aí, nada é por acaso, né? E aí também, né, tive a ajuda do Esmeralda para trazer esse compêndio aqui, que é o Grandes Nomes do Espiritismo, que é o livro, a revista Espiritismo e Ciência. Essa revista Espiritismo e Ciência, meu pai escreveu, né, nessa revista. E aqui tem, na verdade, ele falando sobre Batuíra. Só que ele não fala do Batuíra, da vida dele, como eu falei agora. Mas ele mostra o Batuíra na sua força. Se você for buscar esse livro aqui, gente, ele fala muito sobre trabalho, né? Sabe, trabalho, fala dos deveres, tudo que a gente tem dificuldade para fazer, né? A gente tem uma dificuldade danada, né? Quem não quer ficar dormindo até um pouquinho mais tarde, né? Quem não quer, na verdade, um dia ensolarado, assim, ficar num lugar gostoso, tomando solzinho, é natural, né? A gente tem esses momentos, precisamos ter, né? Esses momentos são importantes, mas se a gente pudesse, era ficar de férias a vida toda, né? Vamos se aposentar com 30 anos de idade e ficar de férias a vida toda. E aí não é essa a verdade, ele nos ensina de que a gente tem que trabalhar, a gente tem que se prontificar. E meu pai fala muito sobre isso aqui, o José Sola, né? Falar meu pai, né? Mas todo mundo já sabe, conhece, mas quem não conhece o José Sola, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala uma frase aqui que eles colocaram em vermelho, assim, bem forte. Ele fala assim, precisamos ficar atentos às palavras que Batuíra apresenta, pois ela nos orienta no sentido de aproveitarmos a nossa reencarnação, trabalhando, construindo, edificando, realizando algo que nos permita marcar nossa passagem pela Terra. Eu estava falando, a gente tem que marcar nossa passagem na Terra, mas não marcar de forma negativa. E se estivermos marcando de forma negativa, tá tudo bem, gente, não vamos desesperar. Está sendo negativo? Tá tudo bem. O que a gente faz? Vamos positivar, não é assim? Não é que quando os nossos filhos estão na escola, estão tirando boas notas, o que a gente tem que fazer com eles? A gente vai falar, por que você está tirando notas ruins? O que está acontecendo com você? Começarmos a olhar por trás para ver o que está acontecendo com eles e o que está tendo dificuldade. Se realmente é algo em que eles estão ociosos, ou se é algo que esteja se fazendo presente neles no lado psíquico, com alguma dificuldade, alguma intervenção que seja, que a gente ainda não conseguiu se aperceber. Da mesma forma, assim acontece conosco, os espíritos maiores fazem conosco. Nós estamos todos alterados psiquicamente. Nós estamos todos. Quem não está? Quem aqui pode tirar a primeira pedra, nos disse Jesus?
Então todos estamos alterados psicamente, todos nós precisamos de ajuda, precisamos de amparo, precisamos de luz, mais luz de Batuíra. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar os nossos irmãos, ajudá-los no que ele precisa. Nós que estamos em dificuldade precisamos aprender a confiar um pouco mais em nossos semelhantes e estarmos nos abrindo a eles para que eles possam estar sendo conduzidos para o bem. Pois a gente tem, infelizmente, o receio do julgamento. Gente, se julgar, julgou. Tá tudo certo, deixa julgar. Ué, você já vai saber que ele está te julgando, você não vai mais perguntar para ele. Acabou. Ué, não é? Agora, se você tem a pessoa que está lá te julgando, está lá te acusando, você vai lá perguntar 2 vezes? Não, né? Você não vai correr atrás de uma pessoa que não quer te ajudar. Agora, de repente, você está ali, uma pessoa está à sua frente, você abre a sua vida para a pessoa, um momento de dificuldade para ela, principalmente dentro da casa espírita, né? Ou com os amigos, do trabalho. De repente, se essa pessoa te acolhe e você fala assim, meu Deus, eu nunca esperava isso dela. Eu nunca esperava que ela ia agir dessa forma, eu nunca pensei que ela ia ajudar. Porque Deus ajuda o homem pelo próprio homem. E vai nos ajudar. E aí o que a gente vai fazer? Ah, mas eu já abri minha vida. Eu falei, mas gente, se os irmãos da Terra não souberem das nossas vidas, né, que a gente não deve abrir a nossa vida, lógico, para qualquer pessoa que pode nos prejudicar, mas existem os obsessores que estão sabendo de tudo da nossa vida. Então, se a gente tem dificuldade, não sente à vontade com o irmão, procure orientador da casa. Se não temos, procure um psicólogo. Se não temos, procure um psiquiatra. Se não temos, procure alguém, mas procuremos. Não deixemos jamais aquilo estar nos amarrando o nosso coração. A gente precisa, e pode ter certeza, gente, existe muito mais pessoas boas sobre a terra do que pessoas ruins. Pode ter certeza, pois se não existisse, isso é questão de lógica, o mundo não mais existiria. Já estaríamos destruídos. Já teríamos nos destruído. Agora mesmo a gente nem estava conversando sobre Jesus, estava todo mundo batendo na cara do outro, não é? Mas não estamos falando sobre Jesus, estamos querendo melhorar, estamos querendo aprender, estamos querendo nos edificar. E aí ele fala uma outra frase linda aqui. Nosso amigo Batuíra nos pede que trabalhemos sempre, incansáveis, informando-nos que o trabalho propicia o crescimento e a evolução das almas e da sociedade. Ele nos lembra que estamos cansados, trabalhamos um tanto mais. Estamos doentes e desejamos a cura, trabalhemos. Pois o trabalho é o remédio para todos os nossos males. E ele é o meio de conquistarmos a nossa felicidade. Você sabe que quando a gente trabalha, a gente se sente melhor. A gente se sente bem. A gente começa a ver a dor dos nossos irmãos e fala, meu Deus do céu, eu estou reclamando. Não é? Eu acho que eu preciso mudar, né? Minhas ideias não estão boas. Porque se a gente se ajuda e ajuda os outros, as pessoas que estão melhores, elas poderão até mesmo nos ajudar. Por exemplo, trabalho em grupo. Quando a gente está na escola, o que é trabalho em grupo? Para que serve? Para que possamos ajudar uns os outros. Existem aqueles que se encostam, existem aqueles que fazem tudo, existem aqueles que fazem um pouco, mas é um trabalho em grupo. E é isso que a gente tem que entender. Quando estamos junto com os nossos irmãos, sempre vai ter diferenças umas com as outras. E o que a gente vai fazer? A gente vai buscar o melhor em cada um. Ah, mas aquele se encosta não tem nada de melhor. Tem. A gente tem que buscar, a gente tem que fazer, mesmo que seja um pouquinho, ó, faz lá, busca sei lá, um artigo tal para mim. Aí ele vai lá e busca o artigo tal. Então a gente tem que começar a mudar esse nosso pensamento de estarmos excluindo as pessoas, mas temos que incluir as pessoas nas nossas vidas, fazer com que elas trabalhem para o bem, para que elas pontifiquem a mudar interiormente. E o meu pai fala de uma palavra aqui do Emmanuel, que ela é maravilhosa, é o mentor de Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel. Ele afirma que o espiritismo é a religião, né? Porque Batuíra trouxe o espiritismo em toda a sua essência, propagou o espiritismo para muitos lugares, como eu falei. Aí ele fala aqui, o espiritismo é a religião universal do amor e da sabedoria, que palpita inevitável no coração de cada criatura. É o encontro marcado com as lições do Cristo de Deus. Então Emmanuel nos fala, meu pai sempre falava essa frase aqui, não sei se vocês lembram, aqueles que conheceram meu pai, mas quem não conheceu, ele sempre falava essa palavra, porque é o espiritismo que vai estar nos ajudando, mas não é o espiritismo que vai nos salvar.
Entendam isso. O Espiritismo vai nos ajudar, mas quem vai nos salvar somos nós e nós. Nós e nós. Eu e vocês. Vocês e eu e todos juntos. Sozinhos não somos ninguém. Somos um ponto ali, que por mais luz que tenhamos, não vamos iluminar muito longe. Agora, se estivermos em uma grande união, em vários pontos, iluminaremos muitos lugares. Iluminaremos e abrangeremos muitos ambientes. Envolveremos muitas pessoas. É por isso a importância do estudar, do trabalhar e do amar. E principalmente, gente, pois a espiritualidade nos alerta muito sobre isso, a humildade. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Se não formos humildes de coração, se não entendermos que precisamos ser humildes, se não entendermos que nós estamos na vida para passar, para evoluirmos e para alcançarmos o melhor de nós através do bem, através do ensino, nós estaremos sempre na mesma condição. Precisamos entender que para sermos humildes, temos que estar ouvindo o nosso próximo. E quanto mais humilde formos, mais sábios seremos. Porque quem mais humilde é, mais escuta. Quem mais orgulhoso é, pouco escuta e pouco aprende. Quem mais humilde é, escuta de todos os lugares. Mesmo aqueles que nós pensemos e que não podem nos ajudar. Tiremos o proveito daquilo que precisamos em qualquer lugar que estejamos, da condição do irmão que esteja à nossa frente. Todos podem ensinar e todos nós podemos aprender. Só precisamos entender que isto é algo que devemos fazer a nós com compromisso, mas sem esperar o compromisso de ninguém. E sejamos comprometidos conosco mesmos, mas não esperemos a responsabilidade do nosso próximo. Entendemos que o nosso próximo tem o seu momento, nós temos o nosso. Nós temos capacidade de aferir o nosso momento, mas não temos capacidade de aferir o momento de nenhum irmão da nossa caminhada. Nós temos que servir, amar e aprender e ajudar a quem quer que seja, sem olhar, sem julgar, simplesmente amar. Que assim seja, meus irmãos.